Agora é minha vez. Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Como estudar por questões? Um dos grandes dilemas para o concurseiro é qual a forma certa de estudar para concurso público. Uma coisa que sempre critiquei foi a insistência dos grandes cursinhos, principalmente, em postar dicas milagrosas todo santo dia de como passar em concursos públicos. Sendo que eles sabem que é cientificamente comprovado que técnicas como resumos, mapas mentais, marca-texto e mnemônicos, por exemplo, só para citar 4, são métodos de baixa eficácia nos estudos. No entanto, a ciência diz que a resolução de questões, anota aí, resolução de questões é um dos métodos mais eficazes ou mais eficaz para assimilar o conteúdo. Não adianta você correr para outra coisa, isso é comprovado cientificamente. E por que quase ninguém fala isso para você? Olha, eu falava isso desde 2006 no meu primeiro canal. Mas como não sou um cara famoso, um professor de cursinho famoso, ninguém acreditava ou ninguém acreditou em mim. Fui estudando por questões que passei no IBGE, nos Correios, no TRE, no Tribunal de Justiça e na OAB. Tudo sem fazer cursinho. Então, para mim, o estudo por questões, o estudo por meio de questões, sempre foi a melhor técnica de estudo. E em 2013, isso foi comprovado cientificamente. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição desse vídeo para você dar uma lida. Para de ter preguiça. Analise esse estudo para você não achar que sou eu que estou dizendo isso. Mas como estudar por questões? Eu vou falar o método que sempre garantiu a aprovação dos meus mentorandos. Primeiro, vamos falar das questões comentadas. Muitos professores renomados indicam as questões comentadas pela facilidade e porque você vai ganhar tempo, porque já está tudo ali comentado, então você não vai perder tempo se esforçando para saber o porquê do erro ou do acerto das questões. Porém, eu vejo um problema nisso, um grande problema nisso. Você não está forçando o seu cérebro a criar novas conexões neurais. E, para quem não sabe, são a partir dessas conexões que o aprendizado vai se concretizando em sua mente. Então, por isso, eu sou, entre aspas, contra o estudo apenas por questões comentadas. As questões comentadas, ela pode te ajudar sim, mas tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para não ficar um concurseiro com a mente viciada, para você não se transformar no concurseiro viciado, no concurseiro preguiçoso, no concurseiro mal acostumado. Um grande problema que eu vejo nos concurseiros, pelo menos dos que entram em contato comigo, é que muitos têm medo de fazer questões porque acreditam que ainda não aprenderam a matéria o suficiente, ou seja, ainda não estão preparados para fazer questões. Você só vai saber o seu nível de aprendizagem quando estiver fazendo questões. Mas calma aí que eu já vou te falar o jeito certo de fazer questões. E te garanto que se você fizer isso que eu vou te falar, a sua aprovação vai ser apenas uma questão de foco e disciplina. Mas antes, deixa eu falar por que você deve estudar por questões. Mas você pode até me perguntar, mas Antônio, você não vou assistir videoaulas, nem vou ler PDF? Calma, vai sim, no momento certo e para matérias específicas. Quando você estuda por questões, você começa a conhecer o perfil das bancas e como ela costuma fazer aquelas famosas pegadinhas. O estudo por questões ainda vai te dar um resumo dos assuntos mais cobrados nas provas de concursos públicos. Você vai começar a gerenciar o tempo que você perde para fazer determinado tipo de questão. Lembrando que o tempo médio deve ser de 3 minutos para questões de nível médio.
Então, se você nunca fez um concurso público, você vai ter que aprender isso. Você não pode passar muito tempo, você não pode perder muito tempo em uma questão. Uma outra problemática é que muitos concurseiros ficam desesperados porque estão errando certas questões. Olha, quem é concurseiro há mais tempo sabe que a questão que você erra é questão que nunca mais você vai errar na vida. E é aí que você vai entender as conexões que seu cérebro precisa criar para fixar essa questão. Com essa emoção desse erro, vai haver uma motivação que vai te levar a buscar a resposta correta. E quando você encontra essa resposta correta, no caso, o seu cérebro vai produzir uma substância chamada dopamina. E essa substância vai reforçar a sua atenção e foco naquele assunto. Agora, como estudar por questões das matérias de exatas? Em relação às disciplinas de exatas, das matérias de exatas, como matemática, raciocínio lógico, física, química, informática, é preciso ter muito cuidado. Nesse caso, é aconselhável questões comentadas sim, mas não só para você verificar a resposta. Nesse caso, é para você seguir o passo a passo que foi feito. Seguir o passo a passo não é só olhar o que foi, não é só ler como que o professor fez. É copiar em seu caderno tudo que foi feito até chegar ao resultado. Muita gente pega uma questão comentada e fica só olhando, só vendo como é que foi feito. Não vai funcionar, você tem que escrever. Você deve repetir esses passos até entender a questão. E depois de 5 ou 10 minutos, você tenta resolver aquela questão sem olhar o passo a passo do professor. Se você não conseguir, olha novamente o passo a passo. E depois tenta resolver sem olhar. Aí, se você não conseguir, é hora de assistir uma videoaula sobre o assunto ou pegar um PDF com a teoria, com a explicação mais detalhada daquele assunto. Agora eu vou te contar como estudar por questões as matérias que não são de exatas. A princípio, esqueça por enquanto videoaulas e os PDFs. Esquece que você comprou cursinho, esquece que o cursinho que você comprou tem videoaula, tem PDF, esquece. Pegue um bloco de 10 ou 20 questões por dia, 10 ou 20. Vamos pegar como exemplo 10 questões para ficar mais fácil o entendimento. 10 questões, ok? Anota aí, você vai pegar 10 questões. Você tenta responder essas 10 questões mesmo sem ter visto a teoria. Isso aqui é para quem está iniciando nesse mundo de concurseiro iniciante. Pega 10 questões mesmo sem ter visto a teoria. Ai, você é doido! Não. Vai por mim, confia no plano, rapaz. Então, aí você vai tentar resolver essas questões. É lógico que você vai se sentir perdido, mas confia no método. Confia em mim. Terminou as 10 questões, aí você, lógico, vai ver o gabarito. Pega o gabarito e corrige as questões. Agora você vai pegar um caderno. Ouviu o que eu falei? Um caderno. Pega um caderno. Não vai adiantar fazer isso que eu vou te falar no computador ou no tablet. Só se você tiver aquele tablet de caneta. Mas o ideal é você pegar um caderno. Pegue um caderno e anote as respostas corretas. Atenção! Anote as respostas corretas das questões que você não acertou. Fez isso? Entendeu? Então, depois que tiver tudo copiado em seu caderno, aqueles erros as questões que você não acertou, leia essa anotação e aproveite esse momento para gravar essa leitura com o seu celular. Mesmo que sua voz seja horrível igual a minha, mas grava essa leitura. Feito isso, você vai tomar um café ou relaxar por uns 5 minutos. Agora, pegue novamente essas 10 questões e tente resolvê-las novamente. E faça o mesmo procedimento anterior. Feito esse procedimento, pegue mais 10 questões de uma outra matéria. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai juntar essas 10 questões novas com aquelas 10 que você já havia respondido. Entendeu? Você vai pegar as 10 primeiras e agora mais 10 de outra matéria.
e vai seguir o mesmo procedimento. Segue o mesmo procedimento. Se você não tiver mais errando aquelas primeiras 10 questões, você só tenta resolver essas últimas 10. Ou se você quiser pegar mais 10, você faz, se tiver tempo para isso. Se não tiver, você faz as 10 questões da nova matéria. E segue esse ciclo. Segue esse ciclo que você vai ver o resultado em pouco tempo. Suponhamos que você tenha 2 horas para estudar por dia. O que fazer? Se você tiver só 2 horas por dia, eu aconselho reservar 1h30 para as questões e 30 minutos para videoaula ou para ler um PDF. E o que você vai fazer com a gravação que você fez? Olha, essa gravação vai servir como revisão diária para você ouvir naqueles momentos nos quais você não consegue estudar. Quando, por exemplo, estiver caminhando, estiver na fila de um banco, estiver indo para o trabalho, coisas desse tipo. E o caderno onde você anotou os erros, que agora é conhecido como caderno de erros, vai ser o seu resumo para revisões. Agora, presta atenção. Não passa em concurso quem é mais inteligente ou quem sabe mais. Passa em concurso quem estuda de maneira correta e tem a melhor estratégia. Acredite que se você fizer a coisa certa, se você tiver foco, se você tiver determinação, você vai passar. Só não passa quem desiste, já diria o nosso professor William Douglas. É isso aí, um grande abraço e sucesso!